Testemunhar de Jesus no mundo hostil ao Evangelho é o nosso desafio de fé. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim, mas se tornarão ainda mais difíceis para a igreja, para o crente, para viver o Evangelho, para ser crente de verdade, para ser crente, como diz aí o ditado popular, nem barro nem tijolo, né? Até dá para levar um pouco mais, mas não vai ser por muito tempo também não. Mas para ser crente de verdade, Jesus disse, quem quer viver piedosamente sofrerá perseguição. O que nos aguarda, o que aguarda a igreja, os crentes de Jesus nesse mundo, é luta, perseguição, desafio, afronta. É isso. Jesus não nos deixou iludidos quanto a isso. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Ele disse, tende bom ânimo. Vocês vão enfrentar perseguição. Jesus estava dizendo isso porque ele estava à beira de enfrentar a cruz, as portas da cruz. E ele disse, eu digo isso para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês terão aflições, em mim vocês terão paz, mas no mundo vocês receberão aflição, de mim vocês receberão paz, aí dentro, mas do mundo vocês vão receber aflições, vocês vão experimentar aflições, vão experimentar lutas, oposição, hostilidade, ódio, como era aqui o exemplo de Estevão. Homens cheios de amargura, cheios de invejas, ressentidos por aquilo que Estevão estava pregando, anunciando, pelo Evangelho. Pessoas mal resolvidas, pessoas frustradas, sem Deus, vazias. E porque estão vazias de Deus, estão cheias de coisas que não vêm de Deus. A gente sabe de quem vem. E é Estevão então nos dá a nós algumas lições aqui nesse texto, de como reagir a isso, de como enfrentar isso. E eu queria pensar com os irmãos em 3 atitudes que Estevão nos apresentam aqui nesse texto, que nos ensinam a como reagir à hostilidade deste mundo, a como reagir às adversidades deste mundo. Em primeiro lugar, irmãos, tenha aí firmado no seu coração, bem resolvido no seu coração, de que diante desse tempo que nós vivemos, como Estevão estava vivendo, aquele tempo difícil, testemunhar com firmeza e com coragem o Evangelho de Jesus, a sua fé em Jesus. Em nenhum momento você encontra Estevão claudicando, titubeando, tentando negociar para diminuir a hostilidade daquele povo. Ele estava decidido a testemunhar com firmeza e coragem o Evangelho de Jesus. A despeito da hostilidade, a despeito da oposição, a despeito da incompreensão, a despeito daqueles que estavam rejeitando a palavra, ele estava decidido, resolvido em seu coração a testemunhar com firmeza e coragem o Evangelho da Boa Nova de Salvação. Irmãos, diante de um mundo que vivemos, que sabemos que não vai melhorar, o caminho vai se tornando cada vez mais estreito para a igreja, para o crente que quer viver piedosamente, que quer viver o Evangelho de Jesus, vai se afunilando. E é preciso estarmos resolvidos lá dentro, bem resolvidos lá dentro do nosso coração, de que haja o que houver, eu não deixarei de testemunhar com firmeza e coragem do Evangelho do meu Senhor.
Amém, irmãos? Você está decidido quanto a isso? Já? Já? Você precisa decidir isso hoje, porque não sei como será amanhã. E o amanhã pode ser que estoure uma perseguição no país e que não estamos muito distantes. E você sabe disso. E você sabe disso. Você está vendo isso, nós estamos vendo isso. O que para nós, para muitos de nós, isso era algo muito distante há pouco tempo. Está muito mais próximo do que o imaginamos. Então esteja resolvido em seu coração a testemunhar com firmeza e com coragem o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Era isso que Estevão estava decidido naquele momento ali. Apesar de à sua volta haver pessoas hostis, ele estava resolvido a testemunhar de Jesus. Quando ele faz esse discurso, que está registrado aqui no capítulo 7, em todo o capítulo 7, ele começa narrando a história de Israel, começa falando de Abraão, fala dos patriarcas, fala dos profetas, fala da história de Israel, mas ele não está apenas contando uma história, ele está mostrando que Deus está naquela história, Deus está agindo através daquela história para trazer o Salvador, para trazer o justo, aqueles em quem ele vai dizer que aqueles homens rejeitaram. Estevão não está contando uma história, a história da nação, não. Estevão está contando, em última análise, o plano da salvação de Deus para a salvação deles. Testemunhando o plano da salvação. O nosso testemunho se resume em testemunhar o plano da salvação a este mundo perdido, irmão. Amém? O testemunho da igreja se resume em testemunhar o plano da salvação ao homem perdido. Mesmo aqueles que hostilizam o Evangelho também precisam de salvação, porque todos precisam de salvação. Os que aceitam e os que rejeitam, todos precisam de salvação. E nós precisamos estar como Estevão, decididos a testemunhar com firmeza e coragem o plano da salvação, a boa nova de salvação. A igreja vai, sim, irmãos, experimentar lutas e perseguições neste mundo. A igreja estava aqui começando a experimentar isso. Capítulo 8 vai dizer que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja o verso 3. Saulo, aqui ainda não convertido, né? Saulo, porém, assolava a igreja. Observe essa palavra. Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Imagine. Imagine alguém entrando na sua casa, por você ser um cristão, e te arrastando pela rua e levando você para a prisão. A Bíblia diz que Saulo, aqui antes da conversão, ele arrasava a igreja. Já imaginou o que é isso? Arrasar a igreja. E não está falando de prédios não, irmão, porque nem tinha prédios aqui. Está falando de crentes, servos de Deus. Servos de Deus. Mas pastor, que coisa, Deus então não estava protegendo o seu povo? Que Deus é esse? Olha aquela vozinha, né? Maligna. Que Deus é esse que deixa seu povo ser apedrejado? Que Deus é esse que deixa o crente ser maltratado? Não é verdade, irmão? Você está disposto a isso? Está decidido que mesmo diante de situações assim, você testemunhará de Jesus com coragem,
com firmeza. Irmãos, nós não temos ideia do que possa ser isso. Mas o Evangelho nos chama a isso. O Evangelho nos desafia a termos um compromisso com Ele a esse ponto. A esse ponto. O texto que eu estava lendo lá em Mateus 10, 16. Jesus vai dizer: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede prudentes, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Verso 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão, por causa do Evangelho. Sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Irmãos, é um cenário que nos aguarda. É um cenário que aguarda. A igreja sempre enfrentou isso. Nós, a igreja ocidental, ela teve muitos momentos de bonança, mas não sabemos quanto mais teremos. Em maior ou menor dose, o crente sempre enfrentou perseguição nesse mundo. Sempre. Rejeição. Pode ser que você tenha alguns exemplos para contar, lá do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, da sua vizinhança. Pode ser que você tenha alguns exemplos disso, né? Pessoas que te viram as costas só porque você é um cristão. Pessoas que falam mal de você de graça, porque você é um cristão. Pessoas que falam calúnias de você porque você é um cristão. Pessoas que maldizem você só porque você é um cristão, não é? E isso porque vivemos num país que ainda não temos um cenário como esse de Estevão, ou como outros irmãos nossos que têm em vários outros países, onde são hostis ao Evangelho. Jesus nunca nos prometeu ausência de lutas no testemunho que temos a dar. Nunca. E a igreja sempre enfrentou momentos de lutas no seu testemunho que tinha que dar e que deu. A igreja do primeiro século, do segundo, terceiro, quarto século, a igreja sempre enfrentou dificuldades para dar o testemunho. Sempre. Como dissemos semana passada, há uma luta espiritual. Lutamos não contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas também disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não nos prometeu bonança nesse mundo. Ele nos prometeu salvar, Ele nos prometeu perdoar os pecados, Ele nos prometeu vida eterna, mas Ele não nos prometeu que não teríamos luta. Ele não nos prometeu que teríamos facilidade para testemunhar. Ao contrário. Ao contrário.
Nós temos um evangelho a proclamar a este mundo. Uma boa nova de salvação. Mas um evangelho que não é uma promessa de um céu na terra, como dissemos hoje pela manhã. Não é uma promessa de um evangelho em que as pessoas abraçam com facilidade, a não ser um evangelho deturpado, que oferece um céu na terra. Mas o evangelho que temos para anunciar é um evangelho que chama o homem, chama o pecador ao arrependimento. E esse evangelho não é tão facilmente aceito pela maioria acaba sendo, de fato, rejeitado. Portanto, nós temos um evangelho para anunciar que aponta para a eternidade, para a salvação, para o perdão dos pecados, para a vida eterna, e não para essa vida. E é por isso que muitos rejeitam, porque se você oferece um evangelho que traga soluções imediatas para essa vida, muita gente abraçaria com mais prazer, não é verdade? Daí a eficácia, né, do evangelho da prosperidade. O evangelho que oferece cura para tudo e para todos. O evangelho que oferece riqueza para todos e para todos. Esse evangelho lota a igreja, abarrota os estádios, atrai seguidores. Mas o evangelho da cruz, do arrependimento, da necessidade de transformação do coração, esse não é o evangelho que o mundo aceita. Não estava aceitando. Nós temos um evangelho que não é o céu na terra, como dissemos de manhã, é o evangelho que promete uma terra no céu, e não o céu na terra. O evangelho que aponta para a eternidade, é essa mensagem que temos para anunciar. Um Jesus que quer salvar o homem do inferno, quer curar o pecado do coração, quer transformar a vida de dentro para fora. E esse testemunho não é fácil dar, como também não é fácil que as pessoas recebam e abracem ele com alegria, com prazer, a não ser que realmente queiram uma mudança de vida. Então, diante das hostilidades, das dificuldades do testemunho da igreja, precisamos olhar para Estevão e ver um homem decidido a testemunhar com firmeza e coragem a boa nova de salvação. Que Deus encontre isso em mim e em você. Amém? Porque, queridos, por mais que seja difícil, por mais que seja cavar na pedra, vamos dizer assim, né? Mas sabe que a palavra de Deus nos dá uma promessa de que sempre haverá alguém, sempre haverá uma resposta. A palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus nunca, jamais volta vazia. Jamais. Pode ser que ao semear a semente, algumas caiam à beira do caminho e elas se dispersem. Algumas caiam no solo rochoso e nem sequer venha dar fruto, mas alguma vai cair em boa terra. Então, em todo tempo, testemunhe, em todo tempo, anuncie a boa nova de salvação, porque em algum momento essa semente vai cair numa boa terra e ela vai produzir o efeito para o qual ela foi dada. E mesmo quando ela é rejeitada, observa isso, irmão, mesmo quando a palavra é rejeitada, ela já produziu o seu efeito. Porque assim como ela é palavra de vida para produzir vida naqueles que recebem, ela é palavra de juízo para produzir morte naqueles que rejeitam. Por isso ela sempre cumprirá o seu propósito. Ou há de produzir vida naqueles que a recebem e salvação naqueles que a abraçam. Ela também vai produzir o efeito negativo, o efeito oposto, de juízo sobre aqueles que a rejeitam. Então não importa, de uma forma ou de outra, ela é poderosa na sua eficácia. Ela cumpre o seu papel, ou de salvar, ou de julgar.
E nós temos esta palavra em nossas mãos, nós temos esse testemunho a dar, de uma palavra que alguns vão receber, e vão abraçar, e vão ser salvos, mas outros vão rejeitar, outros vão ridicularizar, outros vão achar que você é um doido mental. Não importa. O que eu preciso é estar resolvido dentro do meu coração a não deixar de testemunhar com firmeza e coragem a palavra que eu recebi para testemunhar. E não importa se vão aceitar ou rejeitar. Esse é um exemplo que Estevão nos deixa, o primeiro deles. Segundo, diante dessa situação que nós descrevemos aqui inicialmente, que Estevão está vivendo, de hostilidade, de rejeição, de dificuldade, de luta, de oposição, de gente rangendo os dentes, de gente querendo acabar com Estevão. O segundo exemplo que Estevão nos dá é de quem precisa olhar para o alto. Porque quem olha para o alto, há de ver a glória de Deus. Olhar para o alto, como Estevão literalmente fez, diz o texto no verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Olhar para o alto, para ver a glória de Deus. Essa atitude de Estevão, olhar para o alto, ela nos é significativa, ela nos chama a refletir na nossa necessidade de olhar para o alto. E olhar para o alto é o olhar da fé. É o olhar da fé. É o olhar que é tirado das circunstâncias desfavoráveis para olhar para aquele que é poderoso, para aquele que é o Senhor, para aquele que está sentado no trono, aquele que está olhando para nós e dizendo: eu estou com você nesse testemunho. Olhar para o alto é confiar que Deus, o Senhor, Ele está conosco, mesmo nessas situações adversas. Quando Estevão olha para o alto, ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus em pé. E essa posição, ela é significativa. Eu imagino que isso, lá dentro do coração de Estevão, era como se Jesus estivesse falando para ele: eu estou vendo. Essa perseguição que eles estão fazendo não é contra você, é contra mim. Como ele disse para Paulo. Lembra que ele disse para Paulo? Paulo, por que você me persegue? Paulo estava perseguindo quem? A igreja, arrasando a igreja, levando os crentes para a cadeia. Jesus se depara com Paulo no caminho de Damasco, que é a história logo a seguir daqui. Ele vai dizer: Paulo, por que você me persegue? Você está perseguindo a mim, Paulo. Quando Jesus se põe de pé e Estevão olha para Jesus de pé, é como se Jesus estivesse dizendo, e eu creio que estava dizendo sim para Estevão: eu estou com você, Estevão, nesse testemunho. Fica firme. Fica firme, eu estou aí. Eu estou contigo para te fortalecer, para te ajudar, para passar com você nessa luta, nessa dificuldade. Então, olha para o alto, irmão. Nesse tempo que vivemos, somos chamados a olhar para o alto, olhar com os olhos da fé, testemunhar de Cristo Jesus, confiando nele, olhando para ele. Jesus disse para Maria, ou para Marta, uma das duas, ou para as duas, talvez, quando chegaram para ele e disseram: Senhor, meu irmão já está morto há 4 dias, já cheira mal. Jesus disse para ela: se creres, verás a glória de Deus. Olhar para o alto é confessar a nossa fé em Jesus. E quem confia em Jesus, quem olha para o alto, há de ver a glória de Deus, irmão. Há de ver a manifestação de Deus, há de ver o poder de Deus, há de ver o agir de Deus. Então, olha para o alto. Olha para o alto.
olha para o teu Senhor, olha para aquele que está de pé, para aquele que está de pé e dizendo para você: eu estou com você nessa guerra, nessa luta, eu estou com você nesta dificuldade, nessa perseguição, eu estou com você. A igreja não está sozinha nesse testemunho que ela tem para dar, irmão. Você não está sozinho lá no seu trabalho, quando você está cercado de pessoas que estão ali te ridicularizando, estão ali, quem sabe até sendo hostil com você, e você sendo desafiado a ser um crente de verdade. O Senhor está com você, te fortalecendo. Então, olhe para o alto, confie nele, porque quem confia nele, vê a glória dele. Vê a glória dele. Então seja ousado no seu testemunho e olhe para o alto. Confie no Senhor. Amém? Jesus nos chama, o autor aos Hebreus nos chama a correr esta carreira olhando para Jesus. Não é isso que diz lá em Hebreus 11? Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? Quem são esses mártires? Homens que o próprio Hebreu vai dizer que o mundo não era digno. Homens que deram a vida pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Homens que foram martirizados pelo testemunho que deixaram. Homens que foram até o fim, mesmo em face da morte, não negaram a sua fé nem o seu Cristo. São nuvens de testemunhas que aqui o Hebreu está dizendo, visto que temos uma grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O autor aos Hebreus está nos tomando como exemplo aqui a Cristo, para dizendo, ele, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, em troca do gozo que lhe estava prometido, em troca da glória que estava garantida a ele suportou a cruz. Ele enfrentou a oposição, não fez caso da ignomínia, do sofrimento. Ele não negociou para diminuir a sua dor. Ele não renegociou para diminuir o seu sofrimento. Ele não abriu mão das suas convicções para diminuir a perseguição. Mas ele estava certo de que havia uma glória proposta, havia um prêmio proposto, uma alegria que lhe estava proposta, e por causa disso, porque ele olhava mais lá na frente, ele suportou a cruz. Não fez caso da ignomínia, da afronta, dos chicotes, das bofetadas, dos cravos, da coroa de espinho. Ele não fez caso do sofrimento. Ele não abriu mão daquilo que lhe estava garantido para diminuir a dor momentânea, a dificuldade passageira. Então, ele diz, considere atentamente. Ele está falando para mim, para você, considere atentamente a Jesus que suportou a cruz, a ignomínia, a afronta, a perseguição, a luta, a dificuldade contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que vocês não desanimem, para que vocês não retrocedam,
para que vocês não desistam do testemunho, para que vocês não recuem, não se acovardem, mas olhe para Jesus, corra essa carreira olhando para Ele, corra essa carreira que você foi chamado a correr para testemunhar de Jesus, olhando para Ele firmemente, sem tirar os olhos dele. Como Estevão fixou os olhos no céu, e ali estava Jesus. Olhando para Jesus, ele suportou o apedrejamento, a afronta, a dor e a morte. Olhe para o alto, irmãos. Porque se os seus olhos se desviarem do alto, se forem tirados do alto, você vai retroceder. A primeira afronta. Olhe para o alto. Firme a sua fé e os seus olhos no alto. Amém? Do alto vem o socorro. Do alto vem o escape. E mesmo que o escape, que às vezes achamos que é escape, não venha, porque Estevão não escapou do apedrejamento. Certo? Muitos não escaparam da espada que os traspassaram. Muitos não escaparam da guilhotina que desceu sobre a cabeça. Muitos não escaparam da cruz, das cruzes onde foram cravados. Muitos não escaparam dos leões que foram lançados nas arenas. Muitos não escaparam. A gente acha que não escapou, né? A gente acha. Eles estão com o Senhor. E já veem a sua face. E já vem a glória dele. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver a face de Deus? Nós cantamos aqui, não é? Você quer ver a face e a glória de Deus? Olhe para o alto sempre. Não retroceda jamais. Olhe para o alto sempre e não retroceda jamais no seu testemunho a dar a este mundo. Quer rejeitem ou quer aceitem, mas não feche a sua boca, irmão. Não se cale, não se acovarde diante daqueles que ameaçam, daqueles que empunham o pulso, daqueles que rangem os dentes. Amém? Estevão nos fala que precisamos olhar para o alto sempre. Olhar para o alto sempre. Quem olha para o alto vê a glória de Deus, vê a face de Jesus. E mesmo que possa enfrentar a morte, porque um dia nós vamos ter que enfrentar mesmo. Não é? Não retrocede. Em terceiro lugar, Estevão nos ensina que diante da adversidade para testemunhar, diante da hostilidade de um mundo que jaz no maligno e que odeia a igreja, não tema a morte. Não tema a morte. Não importe como ela chegue. Irmão, todos nós um dia vamos passar. Não é? Todos nós vamos um dia. Ou não? Deixa eu ver. Daqui a 100 anos, todos nós já teremos ido. Sim ou não? Daqui a 100 anos, irmão, você já foi também. Você está pensando porque você está de cabelinho preto aí ainda? Não, você vai também um dia. Não é? Então, não tema a morte. Não importa como ela venha. Não importa.
Amém? Não importa se ela vai vir com um apedrejamento ou se você vai dormir como um passarinho passar. Não importa. Não tema a morte. Jesus disse, Mateus 10, 28. Olha só, abre lá. Mateus 10, 28. Ele disse assim aos seus discípulos: não temais os que matam o corpo, e nada podem fazer, não podem matar a alma. Olha só, irmãos, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo, porque o homem, o máximo que ele pode fazer, e assim mesmo se Deus desejar, se Deus permitir, melhor dizendo, é matar o corpo. Matar o corpo. Apedrejar Estevão. Matou o corpo. Jesus diz, não tenha medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. A quem Jesus manda a gente temer aqui? A Deus. Jesus manda a gente temer a Deus. Deus sim pode matar o corpo e pode fazer perecer no inferno a alma. Deus pode. Outro dia eu ouvi um crente falar assim, Deus não manda ninguém para o inferno. Irmão, manda sim. Manda sim. Ou não? É Ele quem faz perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma, dos perdidos, dos que não receberam o perdão dos seus pecados, que o rejeitaram. É o juízo de Deus. Então, Jesus está dizendo, olha, tema a Deus, aos homens não. Os homens, o máximo que eles podem fazer é matar o corpo, que um dia vai morrer mesmo. É ou não é? Agora, tema a Deus. Deus sim pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Agora ele vai dizer para os seus discípulos, olha só, ele vai dizer para os seus discípulos, verso 29, não se vendem 2 pardais por um asse. O asse era a menor moeda, o menor valor monetário, a menor moeda de valor monetário, né? Ficou meio confuso, né? Mas você entendeu. A nossa moedinha de 1 centavo, pronto, é por aí, né? Que já nem nunca mais eu vi essa moeda. Não se vendem 2 pardais por um asse. E olha só o que Jesus diz, irmãos. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Ele está falando para filhos. Amém? Então ele está falando para você. Então, os homens matam o corpo. Sim. Mas olha só. Nenhum passarinho cai se Deus não consentir. Ok? Estevão foi apedrejado? Sim. Os homens mataram? Sim. Deus consentiu. Deus pode consentir? Pode. Quem sabe ele já estava com saudade de Estevão, né? Vem, Estevão, vem que estou aqui para te receber, em pé. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Irmão, você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Jesus sabe, Jesus está dizendo que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça.
que nenhum passarinho cai por terra se ele não consentir. Então não tema, não tenha medo da morte. Os homens nada podem fazer se Deus não consentir. Amém? Até porque, irmãos, a Bíblia diz que o crente já passou da morte, o crente já morreu, o crente já está vivendo a vida eterna. O crente não vai morrer mais. A gente diz, eu vou morrer um dia. Não, não vamos mais não. Não vamos mais não, irmão. A boa notícia é essa, que nós não vamos morrer mais. Aleluia. Jesus vai dizer em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então não é algo que eu vou ter quando chegar no céu, é algo que eu já tenho aqui. Eu já vivo a vida eterna que Jesus me dá. Caramba, achei que ouvi um amém dos irmãos. Eu já vivo a vida eterna. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa. Não é algo que eu não é algo que eu vou ganhar quando chegar no céu. É algo que eu já tenho. Deus já me deu a vida eterna. Eu já vivo eternamente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É garantia. É garantia. Tem a vida eterna, não é uma possibilidade, é uma garantia. Você tem a vida eterna. Não é algo que talvez você receba lá no céu, se você merecer. É algo que você já tem, porque você creu em Jesus. Porque você já passou da morte para a vida. Já não há mais condenação, já não há mais juízo. Você já desfruta da vida eterna. Paulo vai dizer que essa vida eterna não pode ser desfrutada com esse corpo corruptível, né? Porque imagina, viver a vida inteira viver a vida eterna com esse corpo. Imagina, seria bom ou ruim? O que você acha? Seria bom ou ruim? Viver a vida eterna com esse corpo. Pô, péssimo, né? Péssimo. O pessoal estava falando aí, né, a gente conversa com um com o outro, aí eu fico pensando, meu Deus do céu, estou caminhando para lá, né? Uma dor aqui, uma dor ali, uma dor aqui, lá. A idade do condor vai chegando, né? Aí a dor aqui, aí outra dor ali e tal. Aí eu fico só pensando, meu Deus do céu, estou caminhando para lá. Então imagina viver a vida eterna com esse corpo, irmão. Não dá, né? Não dá. É por isso que Paulo vai dizer, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, verso 50, ele vai dizer assim: está firme, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse corpo não vai entrar lá, irmão. Esse corpo vai ter que ficar aqui, e graças a Deus que vai ter que ficar aqui. Porque se a gente fosse para lá com esse corpo, não ia dar certo. Ele vai ficar aqui. Não é? Então ele diz, Paulo vai dizer, irmãos, isto afirmo, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados,
Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por causa dele, por intermédio dele, nós temos a vitória sobre a morte. Um dia esse corpo corruptível vai se desfazer mesmo. E ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E se nós ainda estivermos por aqui, diz o texto que nós seremos transformados. Transformados para estar com o Senhor. Amém? Então não tema a morte. Estevão não estava nem aí para a morte. Não? Ele se ajoelha ali e diz: Senhor, recebe meu espírito. Tranquilidade, né? Paz. O povo com as pedras na mão. Ele diz: Senhor, recebe meu espírito. A minha paz vos dou. É a paz de Cristo. A paz que sabe que alguém o aguarda. A paz que sabe que alguém o aguarda. Aleluia. Você sabe disso? Você sabe disso, que alguém está te aguardando, não sabe? Sabe disso, que alguém está te aguardando? Eu sei. Jesus disse: não tenha medo. João 14. Não tenha medo, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Amém? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, o que ele disse? Voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. É a esperança do crente, irmão. É a certeza do crente. Há uma morada que nos aguarda. O Evangelho não é o céu na terra, mas é uma terra no céu. É uma casa no céu. Morada no céu, na casa do Pai. Na casa do Pai. Jesus disse: eu vou estar preparando lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei. A trombeta vai soar. Em breve essa trombeta soará, irmãos. Jesus está, como eu disse recentemente, com a mão na maçaneta. Já para voltar. E quando eu voltar, ele disse: para que onde eu estou, estejais vós também. Você espera esse dia, irmão? Amém? Não tenha medo da morte. Então, diante de um mundo hostil, firme em seu coração a decisão de testemunhar de Jesus, com firmeza, com coragem. Diante de um mundo hostil, fixe os seus olhos nos céus. Coloque os seus olhos no alto. Olhe com os olhos da fé. Tenha certeza que o Senhor é o teu socorro. O Senhor está te guardando, o Senhor está te livrando, o Senhor está te protegendo. E se Ele permitir, os homens poderão fazer alguma coisa contra mim e contra você. Se Ele permitir.
E se Ele permitia, porque Ele tem o melhor para te dar. Amém? Então, diante de um mundo hostil, não tema a morte, porque você já vive a vida eterna. Você já passou da morte para a vida. Você tem alguém que preparou lugar para te receber. Está aguardando apenas a trombeta soar para te chamar, para nos chamar. A igreja não é desse mundo, irmão. E eu me alegro disso, de não ser deste mundo, porque esse mundo está caminhando para um abismo. Sim. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que estão entrando por ela. Mas apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ela. São poucos, sim. Em comparação aos que caminham no caminho largo, são poucos. Mas ele disse: persevera no caminho estreito. Persevera. Testemunhe, enquanto você estiver nesse mundo, com ousadia, com firmeza, com coragem, do Salvador, da mensagem que você recebeu de salvação. Alguns vão receber, outros vão rejeitar, não importa. A palavra sempre cumprirá o propósito dela. Olhe para o alto sempre. Ali você verá a glória de Deus, você verá a face de Jesus, você será renovado em sua força, em seu vigor, e não desanimará, e não desmaiará em seu ânimo. Corra com perseverança a carreira que você recebeu para correr, a corrida que você foi chamado para correr. Cumpra o propósito de Deus na sua vida neste mundo, e não tema a morte. Não importa como ela venha, porque não importa, Deus é soberano sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Não importa. Não tema os homens, tema a Deus. E Paulo vai dizer que nesse dia, quando a trombeta soará, ou enquanto este dia não chega da trombeta soar, ele vai dizer que, completando o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer: portanto quer dizer, porque nós temos a certeza de que esse corpo vai ser transformado num novo corpo, porque temos a certeza de que estaremos nos céus com um corpo glorificado, porque temos a certeza de que um dia a trombeta vai soar, e quando ela soar, nós seremos levados para o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, verso 58, sede... Está aqui não? Pensei que tivesse. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vamos repetir isso? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, Paulo nos aponta como devemos aguardar este dia. Enquanto a trombeta não soa, enquanto esse corpo não é transformado, enquanto eu caminho com a minha dor aqui ou ali, eventualmente, enquanto esse dia não chega e eu estou enfrentando a hostilidade deste mundo, eu devo esperar esse dia trabalhando para o Senhor, abundantemente, servindo ao Senhor, como ele diz, firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Há uma promessa aqui, queridos, para você que se dedica na obra de proclamar o Evangelho, para você que se dedica na obra de anunciar a boa nova, para você que se dedica em evangelizar o perdido e levar a boa nova de salvação, para você que está disposto a enfrentar a oposição do mundo, mas não recuar no seu testemunho. Há uma promessa de recompensa.
Não é vão o seu esforço, não é vão o seu trabalho, não é vã a sua dedicação, não é vão o seu comprometimento com o reino, com o testemunho, não é vão. Então, trabalhe.